Voltamos com o programa Contraponto. Denilson, você citou o CPAP, que é um aparelho para o tratamento da apneia. Como é colocado, é uma máscara, o que é esse tal do CPAP? Como é esse aparelho? O aparelho CPAP é um aparelho que é usado principalmente para o paciente que tem a apneia grave ou o paciente que não resolveu com a cirurgia, sendo o paciente com apneia leve e ou moderada. Então esse é um aparelho que é uma máscara que é colocado nesse paciente durante a noite dele de sono, e essa noite dele de sono acaba então sendo melhorada sem a influência da alteração da apneia através desse CPAP. O CPAP ele é ligado, é uma máscara que é ligado através de uma mangueira a um aparelho que fica do lado, e esse aparelho é como se fosse um aspirador ao contrário, ou seja, ele suga o ar do ambiente e leva com uma pressão para vencer essa obstrução na via aérea superior. Então a pessoa dorme com esse aparelho? A pessoa dorme com esse aparelho e tem uma pressão do ar que vai passar por esse aparelho e vai passar pela via aérea. E a filtragem do ar, ela é total? A filtragem do ar se o paciente tem uma cavidade nasal boa, vai passar pelo nariz. Mas normalmente esses aparelhos eles têm filtro, eles têm umidificador, então eles têm até uma qualidade um pouquinho maior e melhor do que se você recebesse o ar espontaneamente. Nós estamos falando de um tratamento de uma pessoa que já chegou num nível em que a gente não resolveu com a cirurgia e que a gente não resolveu com outras alternativas. Mas vamos pensar um pouquinho no tratamento da apneia. O que pode ser feito? Quer dizer, a apneia ela tem cura, efetivamente? A apneia ela pode ter cura, mas a apneia ela tem que ser tratada precocemente. Então, se eu trato uma apneia no nível leve, esta apneia ela tem muito mais chance de ser tratada cirurgicamente do que quando eu pego um paciente com apneia grave, em que na maioria dos casos eles vão usar o CPAP, que é esse aparelho. Então, a precocidade, a visão do nível da precocidade em relação a esse aspecto é importantíssimo para que possa não se tornar necessário o uso do CPAP. Agora, a apneia moderada depende muito da característica do paciente. Se é um paciente que tem já uma obstrução importante, se é um paciente que tem uma obstrução relativa, depende muito nesse sentido. Quando você faz a cirurgia do ronco, você resolve a apneia? Quando você faz a cirurgia do ronco, se o paciente não tem apneia, que você vai ver através da polissonografia, você está evitando uma possível apneia, né? Então, você, por exemplo, desobstrui o nariz do paciente, faz uma ressecção de uma estrutura que está flácida no palato mole, você está evitando que isso piore e acabe se tornando uma apneia obstrutiva. Agora, o paciente também precisa colaborar, ele precisa fazer atividade física, precisa manter o peso. Então, não é porque você operou do ronco que ele nunca vai ter apneia. Agora, na verdade, o paciente que procura precocemente, tanto para o ronco como para a apneia, ele evita de chegar num tratamento que é o tratamento do CPAP, aí, que muitas vezes é indicado e absolutamente bem indicado para o paciente com apneia grave. O CPAP é a única forma de resolver a questão da apneia? Não. O CPAP é a única forma de resolver, ou a melhor forma de resolver para a apneia grave. Não a única. Existem outros procedimentos, né? Existem procedimentos, por exemplo, de cirurgias de avanço maxilomandibular, existem procedimentos em que existem tentativas de redução da base da língua, existem procedimentos em que você pode chegar até ter que fazer uma traqueostomia, que é aquela abertura na traqueia. Então, existem alguns procedimentos que podem
serem adotados além do CPAP. A cirurgia laser, ela funciona também na apneia? A cirurgia a laser pode funcionar para a apneia leve e moderada quando você tem a possibilidade de reduzir com laser a base da língua do paciente e a estrutura flácida do palato do paciente. Então aí o laser pode colaborar. Então daí estaria associada àquela cirurgia que você já falou no programa passado do ronco. Né? Sim, poderia ser associado àquela cirurgia do ronco e muitas vezes uma vaporização da base da língua. Tá. Eu queria voltar na questão das crianças, que eu não perguntei. E os bebês, Denilson, eles podem ter apneia também? Podem, os bebês podem ter apneia e os bebês podem ter uma apneia fisiológica ou podem ter uma apneia patológica. Os bebês, eles sempre têm que ser acompanhados, eles têm que ter aquela orientação na hora de dormir, avaliados. Agora, o bebê pode ter uma apneia normal, fisiológica, sem nenhum tipo de alteração para o seu organismo. Mas, normalmente, o pediatra sabe encaminhar muito bem quando esse paciente tem, ou esse bebê tem uma apneia mais importante. Eu quero voltar a te perguntar justamente pela experiência que você tem. É possível, o número de pessoas com apneia, elas são mais velhas ou são mais novas? Ou não tem como fazer esse tipo de diferenciação? Olha, existe até algumas estatísticas que demonstram que essa meia-idade o paciente acaba tendo mais apneia, né? Mas não existe uma relação muito absoluta que o paciente mais jovem vai ter mais, o paciente mais velho vai ter menos. Depende muito da característica obstrutiva desse paciente. E medicamento? É possível tratar uma apneia leve as pessoas com medicamento, com remédio mesmo? A medicação ela é muito controversa na apneia. Até hoje não existe nenhuma medicação que seja efetiva no tratamento da apneia. Ela pode colaborar um pouco, né? Então a gente pode citar, por exemplo, uma medicação em que o paciente tem uma rinite muito importante e tem uma apneia leve e tem uma alteração da estrutura do palato. Então você vai tratar a rinite e vai melhorar cirurgicamente também, mas não exclusivamente com medicação. Certo. O Denilson, eu queria agradecer a sua entrevista, mas eu queria que você deixasse um telefone para o pessoal que nos acompanha, aqui da sua clínica em Osasco, e também você tem uma clínica em Moema, e também atende no Albert Einstein, mas eu queria que você deixasse o telefone aqui da clínica de Osasco. O telefone da clínica de Osasco, para aqueles que se interessarem, nós temos uma equipe bem grande de otorrinos, além de mim, que são extremamente competentes, que tratam também a apneia. Então, o telefone da clínica, muito obrigado por esse privilégio de passar, é o 3681-6010. Eu também queria dizer que o Denilson, a esposa do Denilson, a doutora Ângela Foguin, que é alergista, nós temos que falar da Ângela, o Denilson vai brigar com você. Ela também atende aqui na clínica e vocês fazem um tratamento associado, né? Tanto da alergia como da otorrino, que é muito importante. Né? E eu quero agradecer muito a sua entrevista e você ter disponibilizado esse tempo do programa Contraponto. Para nós é um privilégio estar aqui com você, Ari. Eu agradeço você também. Na próxima semana, uma nova entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.